Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema do Alesp em Pauta hoje é muito relevante, olha, para boa parte dos brasileiros, porque 1 em cada 5 brasileiros está obeso, né? É uma doença crônica, muitas vezes, é um problema de saúde pública e que os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo estão bem atentos, até porque existe um projeto de lei específica, o 964 de 2017, se você tem interesse, da ex-deputada Célia Leão, que trata de estabelecer um protocolo para que sejam informadas escolas, enfim, várias áreas públicas para se tratar dessa questão. O programa de hoje vai tratar de causas da obesidade e de políticas públicas. Fique atento porque a conversa vai estar muito boa, porque a gente tem 2 profissionais aqui para conversar com a gente sobre esse tema, a Vanille Valério Barbosa Pessoa Cardoso. Ela é diretora da ASBRAM, Associação Brasileira de Nutrição, está com a gente online, fala direto da Paraíba. Obrigado, viu, Vanille, pela sua presença. Um prazer estar com vocês. Que ótimo. E aqui presencialmente com a gente, Elaine Dias, ela é médica endocrinologista. Obrigado, Elaine, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Vou começar aqui com a Elaine. Elaine, é bom a gente definir, mas você sabe, primeiro, a questão da obesidade, é sempre começar do comecinho, né, falar para tirar as dúvidas de todos, mas eu estava lendo a questão da, eu não sei se é hereditariedade ou a questão genética, e eu cheguei a números de 40% a 70%. Essas pessoas que têm uma carga genética, nesses casos, já saem, coitadas, né, perdendo um pouco, né, tem que lutar mais, né, não é fácil não. Como você falou, a obesidade é uma doença crônica, grave e recidivante, e ela é multifatorial, e as pessoas, a obesidade tem relação, um fator de risco para a obesidade é a carga genética, é uma média de 60%, então essas pessoas têm uma dificuldade maior de se manter magro, saudável na vida adulta, principalmente. Então, mas não é só a carga genética, né? É multifatorial. Tem também a questão do estilo de vida, tem o sedentarismo, alimentação. Aí a doutora, né, vai falar bastante pra gente em relação à alimentação, alimentos ultraprocessados que cada vez estão mais barato, mais acessível, e alimentos saudáveis, que é comida de verdade, que a gente fala arroz, feijão, legumes, verduras, hortaliças e frutas, estão caras, né? Uma pessoa que tem um poder aquisitivo baixo, elas infelizmente preferem e tem só essa opção de alimentos mais baratos, mas não são saudáveis, porque os ultraprocessados, a indústria está investindo muito nessas gordura trans, gordura hidrogenada, que são gorduras baratas, mas são extremamente viciantes e extremamente deletérias. O que chega no seu consultório ali de pessoas, porque eu sei que a senhora trabalha com emagrecimento e é um pouco dessa dificuldade, né, doutora? Assim, porque é muita facilidade. Eu costumo dizer que o brasileiro, infelizmente, ele passou, eu digo assim, a grande massa, né, de muitas vezes desnutrida para mal nutrido, né? Exatamente. Eu falo no consultório que as pessoas, graças a Deus, hoje em dia não morrem, né, de desnutrição, aqui no Brasil, pelo menos, né, a grande maioria, claro, principalmente aqui no Sudeste, né, mas as pessoas estão morrendo das sequelas da obesidade, das comorbidades da obesidade, e tem inúmeras comorbidades, dentre elas diabetes, pressão alta, infarto, doenças cardíacas como todo, doenças cerebrovasculares como AVC, e obesidade, por incrível que pareça, é uma causa de mais de 20 tipos de câncer. Não. Por incrível que pareça. Então, assim, ninguém acredita, né, que também é causa de câncer. Na mulher, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero. No homem, câncer de próstata, intestino, fígado, pâncreas. Então, a obesidade é realmente uma doença grave e que tem que ser tomadas medidas públicas para diminuir a evolução, a progressão dessa doença. Sim, é por isso que nós falamos de uma dessas medidas, são várias aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas uma delas é essa que eu vou tratar daqui a pouco. Eu só vou recheando aqui nossa conversa com alguns números para a gente ter uma dimensão do que nós estamos falando. No Brasil, essa doença crônica, né, a obesidade aumentou 72% nos últimos 13 anos. Passou de 11,8 em 2006 para 20,3 em 2019. É uma pesquisa que já tem alguns anos, mas só para ter uma dimensão de como ela realmente está aumentando. E realmente,
Doutora Elaine, a doutora estava falando e eu lembrando, por exemplo, de algumas outras iniciativas aqui da casa, de, por exemplo, no estado de São Paulo, que já foi aprovada aqui na casa, para evitar aquelas cantinas nas escolas, porque eu fui uma vez numa escola e realmente é impactante. A gente que cresceu levando na lancheira uma maçãzinha, uma bananinha, e ver as crianças correndo para comer aquelas pipocas que vêm em saquinho, bolacha recheada que dizem que é um veneno, né? Então, assim, essas ações, realmente, elas... eu acho que elas têm um impacto importante de proibição. E essa que é da ex-deputada também, de fazer um protocolo para que, em determinadas... Você saber... que determinada região o índice de obesidade está maior, até porque algumas pesquisas mostram que, como a doutora falou, às vezes a classe mais baixa, economicamente, acaba e parece que está sofrendo mais com obesidade, né? E a gente vê isso nas ruas, né? Exatamente, foi o que que eu havia falado, né? Infelizmente, a comida mais saudável, ela é mais cara e mais difícil de ser feita, né? Porque ela é elaborada. E os ultraprocessados, infelizmente, eles são muito fáceis e muito acessível, né? Muito mais acessível que uma comida saudável. E essa questão da cantina teve um impacto muito grande na obesidade infantil, isso não tenha dúvidas, poderia estar pior a obesidade infantil. E tem que tomar outras... Essa questão da notificação, pelo que entendi, é uma notificação compulsória, né? Sim, que vai ser realizada. Eu acho incrível isso, porque uma vez que a gente colhe dados, a gente pode tomar uma ação. Né, ver a região que tem pacientes com obesidade, quem são mulheres, homens, crianças, adultos, jovens. Eu acho interessantíssimo, eu acho que vai agregar demais e vai trazer dados para a gente estabelecer uma conduta, né, diante desse problema grave de saúde, que é a obesidade. Para você ter ideia, a Federação Mundial de Saúde tem previsão que vai ter mais de 1 bilhão de pessoas obesas em 2030. Então, é muita gente obesa, né, com obesidade. E em relação a medidas de saúde pública, principalmente para crianças, o ideal, eu vou falar o mundo ideal, tá? O ideal era proibir, colocar esses heróis, princesas na embalagem de biscoitos recheados, alimentos ultraprocessados. Porque o herói tá magrinho e bonito. Exatamente. E saudável. E faz muita atividade física. Mas a criança fica lá vendo o herói comendo o salgadinho, né? O salgadinho. Sabe, doutora, que eu vejo esses dias na piscina, eu comecei a reparar nas crianças, eu posso estar errado. Parece que as outras gerações estavam mais magrinhas, né? A gente começa a ver uma saliência na barriga de criança, que assim, não dá para... porque o corpinho de uma criança, sei lá, de 10 ou de um adolescente de 15 anos, dificilmente para ter uma barriga. Claro, tem a questão genética e tal, né? Mas a gente começa a ver algumas diferenças, provavelmente por essa alimentação. Não é para ter. Exatamente. Uma ter, criança de 10 anos, 5 anos, não é para ter essa barriguinha saliente. Porque essa barriguinha saliente é gordura visceral. E hoje a gente vê crianças nessa idade com gordura visceral, com gordura no fígado, esteatose hepática, diabetes tipo 2, que era um diabetes exclusivo para o adulto. Mas devido que, às vezes, nem tá muito acima do peso, mas esses alimentos ultraprocessados, gorduras hidrogenadas, trans, elas são extremamente inflamatórias e aumenta muito a possibilidade de você ter gordura visceral. A gente tem um pouco da influência americana do Brasil? Eu acho que sim, porque assim, se você pegar a Europa, você vê, já vi matérias especiais de como os franceses se alimentam, enfim, até a pizza do italiano é diferente da nossa, é bem mais recheada, né? Agora, eu acho que a gente tem muita influência americana e assim... E o americano, ele é aquilo, né? É o fast food e que impregnou nas nossas propagandas e que é aquilo, a gente parece que está passando do mal alimentado para má nutrição, né? Para má nutrição, exatamente. Tem total influência, né? A gordura hidrogenada veio dos Estados Unidos, que está muito no sorvete, a gordura hidrogenada, que é uma gordura barata, extremamente palatável, extremamente viciante. O refil, por exemplo, veio do americano, né? O refil de refrigerantes, de bebidas açucaradas, que é uma coisa que deveria ser proibido também. Né? Pipoca tudo big, tudo enorme, big. Né? Aí é aquela coisa assim, a promoção, que você compra um grande. De pipoca. E tem aquelas promoções, né? Você compra um grande, a diferença de preço é só R$1. Você comprar o grande para o médio, a pessoa vai no grande. Isso tem uma explicação publicitária, né? Que você encaixa no meio
um que é intermediário, porque se tiver duas opções, a pessoa fala, não, esse é bem mais barato, esse é mais caro. Eles encaixam no meio um intermediário e aí o cérebro fala, não, esse aqui é só R$1, então compensa esse big. É a publicidade que, como a senhora bem lembrou, para a criança tem que realmente, já tem muitos regulamentos, mas precisa ter mais. Precisa ter mais. Inclusive, no supermercado, não sei se você já reparou, mas esses biscoitinhos recheados, bolacha recheada, esses salgadinhos industrializados, estão na altura da criança. Olha. Na altura dos olhos da criança. Então está muito fácil para ela pegar. Pois, às vezes o pai não percebe, né? Não percebe. A criança vai lá, pega, coloca. Totalmente pensado. Totalmente pensado. Por isso que a gente precisa estar atento e conversar com os profissionais. E a Assembleia Legislativa de São Paulo também tem, nós temos uma comissão específica de saúde aqui na casa, da onde saem esses projetos. Você pode participar, contactar seu parlamentar e falar sobre esses temas. Eu vou voltar aqui com a nossa endocrinologista para falar um pouco. Eu gosto sempre de saber o que é que dá certo, Elaine Dias, porque é uma pergunta fácil para uma resposta difícil, mas na experiência de vocês, o que costuma ter resultado? A gente falava, por exemplo, quando a pessoa quer emagrecer, a anotação, aquele diário dá um resultado, mas é multifatorial, como a nossa nutricionista trouxe, né? Porque tem problema psicológico, a vida tem que estar mais ou menos regulada. Essa abordagem multidisciplinar, como vocês falam hoje, dá certo? Tem que ser assim? O ideal é que seja multidisciplinar, mesmo que também a obesidade é multifatorial, né? Como a doutora falou, tem a questão também psicológica, psiquiátrica. A grande maioria dos pacientes obesos tem também transtornos alimentares, pacientes com obesidade, não a grande maioria, mas pelo menos 6% tem estudos mostrando que tem transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, tem que ter um acompanhamento, né? Tem alterações hormonais, metabólicas. Então, o ideal é você ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Um endocrinologista, eventualmente o psiquiatra, terapia sempre é bom e nutricionista é essencial, né? E o ideal também uma pessoa, né, para ajudar na atividade física. E assim, o tratamento para obesidade é muito difícil. Eu falo que emagrecer é muito difícil, porque vai contra a nossa fisiologia, porque à medida que a gente está emagrecendo, por mais que a gente se esforça, cada quilo que a gente elimina, nosso metabolismo diminui, porque ele tem a questão da sobrevivência da nossa espécie. Sim. Ele entende que se eu estou emagrecendo, está faltando comida no mundo, eu vou diminuir o metabolismo. Doutora, eu fiquei muito triste, que o nosso corpo ele entende isso. Ele fala, você está comendo isso, eu preciso reservar, né? Até ele entender, né? É um processo longo e complexo. Na realidade, ele não entende nunca. Ele não entende nunca. É uma luta diária e constante. Então, como a doutora falou, o ideal é você tomar medidas públicas na infância, para evitar que a criança se torne obesa. Porque uma vez obeso, para se tornar, né, magro novamente, é muito difícil. Mas é claro, né, tem vários pacientes que conseguem, é um acompanhamento multidisciplinar e para a vida inteira, porque, como eu falei, a obesidade é uma doença crônica. A partir do momento que você está com IMC acima de 30, a possibilidade de você precisar de medicamento a vida inteira é muito grande. E isso é muito importante também, porque eu trabalhei muito tempo no Hospital das Clínicas, que eu fiz doutorado lá, e aqui em São Paulo. E eu trabalhava no setor de obesidade. E a gente tinha acesso a alguns medicamentos para tratar pacientes com obesidade. Hoje em dia, a gente não tem acesso quase nenhum. A gente tem a ajuda da indústria que doa alguns medicamentos, sabe? Então, posto de saúde não tem medicamentos para tratar obesidade, pacientes com obesidade, como é para diabetes, entendeu? No posto de saúde, ainda bem, tem bastante medicamento para diabetes, mas não tem para obesidade. Então, as pessoas têm que entender que a obesidade é uma doença, sim, que desde a década de 90, ela tem um CID, que é o E66. Então, tem que ser tratado como uma doença e as pessoas têm que ter acesso aos medicamentos. E olha, a gente vai para um rápido intervalo, a gente está falando de obesidade, mas também tem hoje, eu acho que o termo é pré-obesa, alguma coisa. Precisa estar atento também, a gente vai falar disso depois do intervalo. Voltamos já.
Estamos de volta no Alesp em Pauta, falando sobre obesidade, que afeta aí cerca de uma pessoa em cada 5 brasileiros. É um problema de doença, é um problema de saúde pública e que precisa ser tratado com políticas públicas. Ela citou uma pesquisa tão interessante aí dessa obesidade controlada, né? Essa obesidade controlada foi realmente foi publicada pela ABESO e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, as quais eu participo. E é muito interessante porque, assim, o que a doutora falou, você não precisa estar dentro do IMC. Uma vez que você elimina 10% do seu peso, tem vários estudos mostrando que melhora os níveis da glicose, pode até ter uma melhora do diabetes ao ponto de você poder tirar os medicamentos, melhora a hipertensão, melhora a depressão, melhora a produtividade. 15% de redução do peso melhora a mortalidade, a possibilidade de você ter um evento cardíaco. Para você ter ideia, 3% da redução do peso já melhora a qualidade de vida, a disposição, melhora os níveis glicêmicos também. Então, uma pequena redução do peso causa um grande impacto. Acho que a gente pode marcar assim como pequenas vitórias, né? São grandes vitórias, né? Grandes pesos, grandes vitórias. Pequena porcentagem, grandes vitórias, grandes conquistas. Exatamente. Até porque a gente, antes no primeiro bloco, a gente falou assim da questão do obeso, que eu queria até que a senhora marcasse, e assim, o excesso de... a pessoa que está com excesso, né? Excesso de gordura. Que marca aí essa diferença aí a pessoa que está com excesso e aquele que já está obeso. O marco mais fácil é o IMC, né? Exatamente. Mas a pessoa pode ir no médico e falar, doutor, estou obeso ou estou acima do peso? Porque às vezes a gente nem sabe, né? Está achando que está só acima do peso e já está obeso, ou então não está, mas está só acima. E quem está acima do peso também tem consequências, né? Sim, para estudos populacionais, realmente é utilizado o IMC, que é o índice de massa corpórea mais fácil de ser realizado, né, para estudo populacional. Então, o IMC, vamos dizer, um paciente, né, uma pessoa eutrófica é até 25. Acima de 25 e até 30, a gente considera como sobrepeso, que está acima do peso. Então, está caminhando para obesidade. Então, nesse momento, a gente já tem que tomar alguma atitude para evitar que se torne obeso, né? O paciente com obesidade. Entre 30 e 35, obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2. E acima de 40, que é a obesidade mórbida, que é realmente muito difícil de ser tratada. E a grande maioria dos pacientes é necessária uma cirurgia bariátrica. Sabe? É algo mais grave. Agora, a obesidade é algo bem complexo, porque assim, existe aí dentro do consultório uma coisa individualizada, personalizada. A gente consegue classificar uma pessoa magra, com obesidade metabólica. A gente fala do magro obeso metabolicamente, né? O magro obeso metabolicamente, que é aquela pessoa que tem pouca reserva de gordura na região da periferia do corpo, né? Braços, coxas, glúteos, e o pouco que engorda vai para a região visceral. Então é aquele magro com barriguinha, aquela pessoa tem uma obesidade metabólica, apesar de ser magro. Então, é complexo, né? Mas a gente considera, até para medidas de saúde pública, para indicação de medicamento, indicação de cirurgia, a gente utiliza o IMC e associa com comorbidades, que seria hipertensão, diabetes, doença cardíaca, gordura no fígado, artrose. O paciente com obesidade tem muita artrose, que é uma sobrecarga de peso o tempo todo, apneia do sono, depressão, tem várias sequelas aí. Doutora Vanille, a senhora costuma ter algum trabalho junto com o psicólogo? Porque a gente percebe também, às vezes a pessoa... tem a pessoa que gosta de se alimentar mais, tem gente que... Eu me lembro do Dr. Drauzio Varela falou, tem gente que olha uma refeição, aquilo para ele é um paraíso, e o outro já não dá tanta atenção. Vai muito de cada pessoa, né? E associar a atividade física é sempre bom, mas e se a pessoa fala, ela gosta bem de comer e atividade física nem pensar, né? Aí tem a questão psicológica, né, doutora? Então, às vezes o auxílio de vários profissionais acaba colaborando, né? Fazendo uma rápida pesquisa aqui, olha, de abordagem da obesidade, individualidade genética, condição de saúde associada, preferência e estilo de vida, aspectos psicológicos e emocionais, acessibilidade, sustentabilidade, acompanhamento
e opções de tratamento. Aí chega na opção de tratamento. Então, para além daquele fecha a boca que vai fazer exercício. É mais complexo, né, doutor? E quando a gente tem uma visão com um médico que tem essa visão, fala, olha, você tem uma genética tal, você tem essas preferências, você tem essas condições, vamos fazer esse tratamento aqui. Aí a pessoa se sente mais confortável, né? E aí ela começa a avançar e perdi um pouquinho, é bom, né? Porque a gente também não pode dizer que claro que perder é sempre bom, porque é peso, porque está associado a muitas doenças, né? Mas esse tratamento multidisciplinar vai ajudando e vai encaminhando melhor, né? Sim, em relação ao medicamento, assim, a obesidade é uma doença estigmatizada e os medicamentos para tratar a obesidade também são muito estigmatizados, né? Há medicamentos malucos, dietas malucas, enfim. Mas, assim, hoje a gente sabe que como a obesidade é uma doença crônica, ela precisa ser medicada, tá? E pacientes com obesidade de longa data e obesidade grau 2, grau 3, eles precisam de medicamento para isso, né? A qual medicamento? O médico vai avaliar e vai diagnosticar e vai, né? Eventualmente, inclusive, tem que ter associação de vários medicamentos, como a doutora falou. Tem muita relação com a saúde mental, tá? Porque essa cobrança social, o Instagram, do corpo perfeito, a referência, muitas meninas jovens têm bulimia, transtorno de compulsão alimentar, tem vários transtornos alimentares, ortorexia, tem inúmeros transtornos alimentares aí, né, e tá em alta, infelizmente, e é essa cobrança mesmo. E normalmente um transtorno de compulsão alimentar periódico, que é a causa, dentro dos transtornos, é o mais comum entre os pacientes com obesidade, é devido a uma dieta muito restritiva, sabe, que desencadeou ou realmente se automedicou, ou tomou um medicamento que não tem nada a ver, diurético, que é muito comum, né, entre adolescentes, tomar diurético, tomar purgativo, né, que solta o intestino para dar diarreia, enfim, no final só perde líquido, né, e quase se mata, para ficar magro a qualquer custo, né. Hoje não existe mais isso, né, dentro dos profissionais sérios, claro, né, que a doutora falou, hoje, dentro da nutrição, se sabe que a alimentação saudável, que é o mais adequado, que essas dietas malucas, restritivas, só desencadeiam transtorno de compulsão alimentar, bulimia, sabe? Então, e o medicamento, sim, ele é necessário, tá? Principalmente em pacientes que têm a saúde mental afetada, e infelizmente as pessoas que estão com obesidade, elas geralmente têm alguma questão mental, né? Então tem que ter, aí o que a doutora falou, tem que ter um acolhimento, sem julgamento. O paciente com obesidade, ele precisa de acolhimento. A gente pegar no colo, entender e tentar resolver todos os problemas com ele. Muito bom, gostei demais aqui das nossas convidadas. Claro que isso aqui é só para fazer um trocadilho, né? É só um petisco para a gente falar de tanto assunto tão interessante que é a obesidade, para a gente entender mais. A gente tem muita política pública aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente citou várias aqui, o programa tratou de uma específica que é o protocolo. É um debate longo, aprofundado, que a gente vai fazendo nas comissões de saúde aqui, esse e vários outros projetos, e é muito importante que você participe, procure o seu deputado, entre em contato com ele, venha nas reuniões, nós temos as frentes parlamentares que tratam desse tema, que aí vai se construindo políticas públicas juntamente com esses profissionais que vão nos ajudando aqui, trazendo sempre essas orientações. Agradecer bastante, então, doutora Elaine Dias, ela é PhD pela USP em Endocrinologia e Metabologia, e também direto da Paraíba, Vanille Valério Barbosa, Pessoa Cardoso, diretora da Asbram, Associação Brasileira de Nutrição. Obrigada. E a você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.